Gravando. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, amadas. Então, quem tem a espada, hoje nós vamos falar dos mistérios e nós vamos dar mais mistérios ainda, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Então, vamos lá. A palavra do Senhor, quem puder me acompanhar, tá? Hoje vai ser meditada no livro de Mateus, no capítulo 13, peço desculpa, no capítulo 16, a partir do verso 24, que eu marquei aqui, a partir do verso 24 até o verso 28. E depois vamos ler a passagem também no mesmo livro de Mateus, que é no capítulo 13, verso 44. E o verso 45 e 46. Amém. Primeiro livro de Mateus, tá? No verso 16, capítulo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Só um momentinho. De acordo com as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, o mais importante desses versos que eu li aqui, que eu gostaria aqui de chamar a atenção dos irmãos aqui, das irmãs, é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus Cristo ele carregava a sua cruz, ele tinha bastante dor e era algo pesado, ele tinha que carregar a sua cruz, era algo muito pesado. Ele estava fraco depois de ter sido açoitado, depois de ter sido chicoteado, e ele estava carregando a cruz. Era algo severo, algo que ele estava carregando com ele. Estava muito duro carregar aquela cruz, que ele pediu ajuda. Ele não pediu, ele caiu e pediram para que um servo pudesse também, um servo do meio da multidão, que pudesse ajudar o Senhor Jesus a carregar a sua cruz. O que eu queria aqui relatar, gente, é sobre o negue-se a si mesmo. Carregar a cruz tem um custo, porque é pesado. Então, o que Jesus está dizendo em outras palavras? Que não basta o que você conhece do tradicional? Jesus Cristo que, para seguirmos Jesus, temos que sacrificar a nossa carne. Não é só isso. Sacrifica também as nossas ideologias. Sacrifica também o modo que a gente pensa. Por que eu estou querendo? Eu estou querendo dizer, não é no literal. Carregar a cruz, a gente já sabe que é algo pesado. Carregar a cruz, a gente já sabe que é algo que não vai ser fácil de ser carregado. Ele quer que a gente renuncie a nós mesmos. Mas a renúncia não vai apenas no sentido, no pecado mais, digamos, mais exposto. Por exemplo, fornicação, prostituição, assassinato. Vai além disso. Vai além disso. Quanto maior for a sua entrega ao reino de Jesus, mais você renuncia, mais você se torna um seguidor de Jesus. Todo seguidor de Jesus que não se renuncia não é seguidor, porque não carrega a cruz. Então, vai para além, vai exigir o teu tempo,
vai exigir teus filhos, vai exigir a tua família, vai exigir a tua casa. Quanto mais você se entrega, mais você recebe. Quanto mais você se nega, mais você se aproxima de Jesus. Mais você está disposto a seguir Jesus. Então, quanto mais acontece, mais entrega, mais renúncia, mais você fica próximo do Senhor Jesus. Porque você anda mais rápido que os outros, por causa da tua entrega. Quanto custa a tua unção? Custa muito alto. Custa muito alto. Custa tudo. Custa tudo que você puder. Quanto maior sua entrega, maior sua renúncia, mais próximo, mais você está próximo do Deus vivo. Isso tem um custo. Ou seja, não basta só crer no Senhor Jesus. Aqui existe uma frase na Inglaterra que diz assim: as pessoas me perguntam e dizem, eu vou dizer aqui em inglês para você, porque eu não consigo traduzir bem como é que ficaria. A paz do Senhor, irmã Sidneia, eu não consigo entender aqui, conseguir traduzir. Mas existe uma frase que as pessoas perguntam, para mim as pessoas sempre perguntam: Are you a believer? Ou seja, você é um crente? Você é uma pessoa que crê? Aí eu digo, eu sempre respondo, não. As pessoas ficam atônitas com a minha resposta. Aí depois eu respondo, I am a follower. Ou seja, eu sou um seguidor. A paz, amada, eu sou um seguidor. Aí as pessoas, por quê? Eu disse bem assim, porque crer, até o diabo acredita. O diabo acredita em Jesus, mas ele não segue. O inimigo acredita, todos os demônios acreditam em Jesus, mas eles não seguem. Então eu digo, eu sou uma seguidora de Jesus. Porque eu seguindo Jesus estou para além da crença. Eu me renuncio. Eu nego a minha pessoa. Eu sou uma seguidora de Jesus. Eu sempre respondo assim. Foi a resposta que eu dei hoje outra vez quando alguém me perguntou. Foi a resposta que eu disse. Eu sou uma seguidora de Jesus. Porque ser seguidora é o que o Senhor quer. Quem crê em mim, quem quer seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, um seguidor. É um seguidor. Você tem que ser um seguidor. Vai para além do seu crer. O crer, a fé sem obra é morta. Não adianta você ter a fé e não colocar ela em prática. Ou seja, custa. Para algumas de vocês, pode não custar muita coisa, ou pode custar outra. Há sempre algo que Deus vai pedir de você. Eu era viciada em café. Aí o Senhor me pediu. Filha, faz um jejum de 40 dias. Caraca, tu imagina 3 dias sem tomar café? Eu tava assim, ó. Custa. Custa muito alto. Mas, Elisângela, mas besteira, café, o que que isso tem? O que que tem o café? Custa. Por quê? Por que o café? Se o café te controla, é porque Deus não está no teu controle. Não é Deus que controla você. É outra coisa que te controla. Então, tudo aquilo que te controla é o teu senhor. E você não pode seguir a 2 senhores. Ou é Deus que te controla, ou não é. E com ele não existe meio termo. Então, tudo aquilo que te vicia, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que deixa você
deixar de fazer as coisas de Deus porque você precisa daquilo, é o que Deus vai te pedir. Quer me seguir? Renuncia a isso. Renuncia. Porque para me seguir, você só pode seguir a mim, você não pode seguir duas pessoas. O quanto você está disposto a renunciar para poder alcançar aquilo que o Senhor quer. Para seguir o teu propósito. Outra coisa que o Senhor também me pediu foi o seguinte, ele falou, minha filha, eu não quero que você assista TV. A mim custou. A mim custou. A televisão está aí. Eu assisto de vez em quando programação do YouTube, assisto as pregações, assisto filme. Agora, há pouco tempo pedi para estudar, fazer filmes bíblicos, mas antes, séries da Netflix, eu assistia 5 filmes por dia. Eu ficava assistindo, selecionando. Aí eu dizia, não, eu vou ler a Bíblia depois desse filme. Não, eu vou orar depois daquilo ali. Peraí, porque aquilo te chama atenção, aquilo te vicia. Eu estava viciada. Então, tudo aquilo que te tira do centro de Deus, do centro de você estar próximo dele, que é ele que é o centro, tudo aquilo que te afasta dele, não é bom. Ah, Elisa, quer dizer que você não pode assistir mais filmes? Se você não era como eu, não tem problema, não estou dizendo que é pecado. Mas para mim eu era, porque eu deixava de fazer as coisas do Senhor para assistir um filme. Para mim era. Tomar café era, porque por qualquer oração que eu ia fazer de manhã, eu tinha que tomar primeiro café. Aí eu mesma acordava, e quem disse? Eu primeiro, escovava meus dentes, fazia aquelas coisas, eu tomava o meu café, depois dava um respiro, depois que eu ia para o sofá e lia a Bíblia. Mas por que eu tinha que tomar esse café primeiro? Por quê? Eu tinha esse vício, eu tinha que tomar café. Então, tudo aquilo que te vicia, tudo aquilo que te afasta de Deus, Deus vai te tirar. Porque se você tomou a decisão de seguir Jesus, ele vai ter um custo na tua vida. Ele vai te custar. Deus vai te pôr à prova. Deus vai te pedir coisas e vai mostrar. Assim como o Isaac teve que ia ser sacrificado por Abraão, porque Deus pediu, olha, então, quero ver o teu amor. Quero ver o teu amor, até dispor o quanto você me ama. Dá-me o teu filho. Dá-me o teu filho. Tudo que Abraão mais queria naquele momento com Sara era ter um filho. Tudo que ele mais queria era ter um filho. Então, aquele filho, Deus colocou Abraão à prova. Você ama demais essa criança. Mas será que você está amando ele mais do que a mim? Vou te pôr à prova. Então, você quer ser seguidora de Jesus? Renuncia-te. Renuncia teus filhos. Renuncia. Não estou dizendo que você não tem que amar teus filhos. Eu estou falando que eles não têm que vir em primeiro lugar na tua vida que Deus. O teu marido não pode vir em primeiro lugar. Você não pode vir em primeiro lugar. Deus tem que ser em primeiro lugar, acima de tudo. É o primeiro mandamento dele. Amar a Deus acima de todas as coisas. De todo o teu ser, de todo o teu entendimento. Amar é uma atitude, o amar ele não é amar é um verbo é uma ação. Então exige uma atitude. Não é um sentimento. É algo que se constrói. E essa construção é você tomar a sua cruz e segui-lo. Seguir Jesus. Até quanto você está disposta a renunciar em troca da tua unção? Em troca de receber mais de Deus. Quanto mais profundo, quanto maior a entrega,
Quanto maior você se determina a ficar no reino de Jesus, mais ele vai te custar. Porque o preço da unção, o preço de poder estar ali custou a vida de Jesus. Foi um alto preço que foi pago para você poder estar ali. E isso para você também vai ter que ter um custo. Porque assim como ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, você também receberá juntamente com ele a tua compensação. E isso não vai ser só lá no céu, não. Vai começar a acontecer aqui na terra. Quanto maior a tua entrega, quanto maior te custar algo, mais você recebe. Uma vez um pastor, ele falou para mim, eu tinha o hábito, né, de ajudar muitas pessoas. Aliás, eu ainda ajudo bastante, mas eu estava cometendo um erro. Ele falou, filha, vai ter uma conferência, o preço vai ser esse. Aí eu dizia, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar cicrano, porque ele não tem condições, eu vou ajudar aquele outro, eu vou ajudar aquela fulana, vou dar aquilo. Aí o pastor falou, não, você não tem que ajudar ninguém. Mas eles não têm condições, filha. Se você pagar para essas pessoas, eles não vão ter a mesma sede como se para ele custasse alguma coisa. Aquele que se sacrificou e deu seu jeito para pagar e está aqui, ele vai receber mais e vai aproveitar mais, porque ele sabe o quanto custou ele poder estar ali. Então, ele vai aproveitar cada segundo. Enquanto que aquele que recebeu de graça, não vai receber tanto, porque não deu o valor, porque não teve um preço de um sacrifício. Não se sacrificou. Ele não sabe o quanto custou para você estar ali, ele não vai entender isso. Então, ele vai estar ali, cumprindo o lugar dele, vai assistir, porque foi algo que você pagou e por gratificação a você, ele vai estar ali, sentado, assistindo. E essa pessoa é o que menos vai receber. Porque o coração tinha que estar aberto para receber. E ali, naquele momento, o coração dela tem que ter um custo. Às vezes, você está querendo ajudar e às vezes você está atrapalhando o propósito da pessoa. Você já não entendeu que quanto mais você alimenta alguém, você está deixando ela de trabalhar por ela própria para conseguir? Quanto mais você ajuda alguém, mais ela vai se acostumar e vai perder a capacidade de tentar também por ela própria conseguir. Você está tirando dela o direito dela de lutar. Então, tudo tem que ter um custo. Quanto custa a tua unção? Custa muito, muito caro. Você só aprende a dar valor quando você trabalha por aquilo. Quando você faz algo, quando você coloca em ação algo. Quando você carrega a sua cruz, renuncia. Tudo tem que ter um custo. Tudo tem que ter um custo. A história de Elias, lá diante dos 400 profetas de Baal. Vocês lembram da história? Mas, Elisângela, o que isso tem a ver com custo? Eu não estou entendendo. O que isso tem a ver com custo? Eu vou explicar. Você acha que foi só Deus mandar o fogo do céu? Ele pedir, Deus mandou o fogo do céu, que aquilo aconteceu? Não. Teve um custo. Qual foi o custo? Se você descreve como foi que Elias fez todo o procedimento, como foi que Elias fez? Elias pegou, na vez dele, pegou as pedras, representando as 12 tribos de Israel, sozinho. Teve um custo. Depois de ele colocar as pedras e ter cortado a vaca, lá o bezerro, tudo, né?
Ele exigiu ainda algo que mais custava ainda para aquele povo, que estava 3 anos sem água, sem chuva. Ele pediu água. Aquele povo tinha gente que já tinha muita gente que tinha morrido porque não tinha água. E ele estava exigindo que derramasse em cima daquele bezerro água, que era algo mais precioso naquela altura. Teve um custo. Teve um custo. Tudo tem que ter um custo. Não adianta. Não adianta você chorar. Aí você pega aquela água, jogou aquela água lá. O Elias pegou, jogou aquela água no bezerro. E o que que houve um custo, houve um sacrifício. E veio o quê? Fogo do céu. É assim que Deus quer. Porque se para ele pagou um alto preço, deu seu único filho, unigênito, para morrer, por todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, temos a chance de pertencer ao reino de Deus, se para ele custou muito caro, por que para você não vai custar nada? Por que para você? Aí você me pergunta, mas aí ele já pagou um preço muito caro. Pagou. Mas porque ele está ensinando você que se você também não usar a sua cabeça para trabalhar e custar também para você, você não vai dar valor. Então, ele tem que ter um custo para você dar valor, para você aprender o quanto custa. Deixa eu falar o seguinte. Quantas vezes você já, numa oração, pedindo algo de Deus, você orou por uma pessoa, né? Isso aconteceu comigo. Você orou por uma pessoa, já não era aquela entrega não era tão grande. Mas quando foi um familiar seu, muito próximo, que estava morrendo, como é que a sua oração é? Já era totalmente diferente. A sua oração já era desesperadora. Você clama, você grita, você chora, e assim esperneia ali, tem que ter um custo. E, gente, Deus ouve. Não é que Deus não ouviu a outra, é que ele estava vendo quem é que estava se entregando mais. Tem que ter um custo. Não foi o que aconteceu? Eu aqui, a minha mãe, o médico já tinha anunciado no Brasil para minhas irmãs: tua mãe daqui do hospital não sai viva. Quando ele falou isso, eu disse: eu não aceito isso em nome de Jesus. Eu aqui, na minha sala, eu brandei com o pé, bati com o pé no chão e dei um grito e disse: não! Espírito de morte não vai levar minha mãe. Tu não vai, eu declaro que a minha mãe sairá desse hospital viva em nome de Jesus. Eu gritei: Espírito Santo, alto, segura minha mãe. Não permita que ela morra. Envia teus anjos, Senhor, guerreiro, e proteja a vida da minha mãe. Porque a gente sabe, Senhor, que se a minha mãe for embora agora, Pai, ela para o céu não vai. E eu não vou permitir que o inferno ganhe essa alma. Então, eu bati com o pé aqui, gritei, clamei em nome de Jesus. Agora, minha mãe saiu do hospital. Em 6 meses, ela saiu do hospital de cadeira de roda, com 39 quilos. Uma mulher de 1,65 m. Mal podia, nem forças para alimentar ela tinha. Saiu viva. Saiu viva. Não te lembrava de nada, a memória dela foi restaurada para a honra e glória do Senhor. E eu tenho prova dela, ela aqui, eu tenho prova dela no hospital, já com um anúncio da morte dela, e eu tenho o outro do outro lado também. O atestado também do médico quer dizer que ela já tem alta, que ela já não tem mais nada. Está andando, dirige, fala, pensa, conversa comigo e aceitou Jesus. Está em processo de libertação. Para a honra e glória do meu Senhor. Teve um custo. Teve um custo. Tudo tem que ter um custo, gente. Eu quero fazer aquele curso.
que vai me ensinar, que vai destravar a minha vida profética, o meu propósito com Deus, tenho certeza que vai ser ativado a partir dali. Mas não quer investir. Aí a pessoa diz, eu não tenho dinheiro. É muito caro. Eu não estou dizendo que isso é para todos, não. O que acontece, a pessoa não ganha muito dinheiro, mas ela consegue juntar dinheiro para comprar um iPhone. Ela consegue juntar dinheiro para comprar um air fryer. Ela consegue juntar dinheiro. Eu falo isso que a pessoa nem está aqui. Ela consegue juntar dinheiro para comprar uma televisão mais Smart TV, mas um curso que vai mudar a história dela, o modo dela pensar com Deus, não quer investir. Mas depois quer estar na igreja querendo receber. Quer ofertar pouco, mas quer receber a unção do apóstolo Paulo. Quer investir pouco, quer se sacrificar pouco, mas quer ser um Benihim. Quer ser alguém com alta patente no mundo espiritual. E não quer custar, e não quer que custe muito. E não quer que custe muito. Eu conheço pessoas que são arrebatadas, que pagam alto preço pelo arrebatamento para resgatar vidas em sonhos. E o que é que acontece? E depois há pessoas que invejam. Queria tanto ter esse teu dom. Queria tanto que Deus me abençoasse com esse dom. Mas essa pessoa paga um alto preço. 3 horas da madrugada está lá orando. Levanta todas a madrugada para ir lá orar. Tem um custo. Ou você acha que Deus vai te dar algo de graça? Não é porque ele não queira te dar. É porque ele quer saber o quanto você realmente quer aquilo. O quanto você está realmente querendo aquilo. Porque enquanto ele não vê que você está dando valor, ele também não vai te dar. Ele tem que ver da tua parte que você valoriza, que você quer, que você tem amor, que você realmente quer aquilo. Não para mostrar para os outros, mas para você contribuir para o reino dele. Ele vai ver isso. Ele vai ver isso. O espírito dele vai ver isso. E ele vai te dar. Mas tudo tem que ter um custo. Tem que ter um custo. E eu termino essa palavra com um verso que diz em Mateus capítulo 13, do verso 44, e vocês vão entender agora essa parábola. Parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha o que ele está. Olha o teu. Agora vocês estão entendendo o que essa parábola significa? O mistério dessa palavra? Vocês conseguiram captar o mistério dessa parábola? Olha o mistério que está por aqui. Ele vendeu tudo que tinha, ele descobriu um tesouro. Ele descobriu um tesouro. O que ele fez? Ele escondeu. Peraí, isso aqui é precioso demais. Vamos lá, vou investir tudo que eu tenho, vou comprar aquilo. E vou investir. Ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo onde estava o tesouro. Ah, mas por que ele não foi lá e pegou o tesouro? Porque roubar. Aquele campo não lhe pertencia. Ele tinha que custar. Tinha que custar. Não pode trapacear, tem que custar algo. Então, o que ele fez? Onde estava o tesouro, ele comprou o campo inteiro. Aí, agora, ele é o dono daquele campo. E tudo que está dentro daquele campo é dele. Você entendeu a profundidade, o mistério dessa palavra? Tudo, gravem isso na mente de vocês, tudo tem que ter um custo. Não rasgue as suas vestes, rasga o teu coração diante de Deus. Mostra o quanto você quer. Custa tudo aquilo que você puder.
tudo aquilo que você puder. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amadas, eu gostaria de saber da parte de vocês, se vocês querem acrescentar algo, se vocês querem falar de algo, eu vou deixar livre aqui para vocês falarem, tá? Para vocês comentarem, poder vocês dizer algo, comentar, ou perguntar também, tá? Em nome de Jesus. Podem abrir o seu microfone, podem perguntar, tá bom? Glória a Deus. Entenderam tudo? Todo mundo entendeu tudo o que eu quis dizer, né? Todo mundo entendeu perfeitamente? Ninguém tem dúvida? Amém? Glória a Deus, Marta. Você quer falar algo, amada? Amada Cristina, você quer dizer algo também? Irmã Claudiana. Acho que a irmã Caísa. A irmã Caísa está aí, é porque está diferente. Irmã Caísa quer dizer algo também? Irmã Sidneia. A Amém. paz a todas. É só Ah, acrescentar, né, Elisa, que não nós tem problema, realmente, pode acrescentar. dia 3, realmente nós precisamos sim, ser temente à voz do Senhor, né? Que quando a gente é temente, quando a gente realmente busca a presença do Senhor, realmente ali ele é fiel para cumprir, né? Tudo que a gente pede, tudo que a gente imagina, só ele. Agora, realmente, quando a gente não está no posicionamento do Senhor, aí a gente fica, Senhor, mas eu te busco, eu estou aqui orando, buscando, e nada acontece. Aí a gente pergunta por que que nada acontece? Algo de errado tem, né? E a gente precisa analisar e ver realmente onde está o erro. Porque muitas das vezes a gente pode achar que não está errando, mas é nos pequenos detalhes que a gente comete grandes erros, né? Uhum, E é só o quê? Obedecer, temer ao Senhor de todo o coração, né? Ter uhum, tempo para o Senhor, ter tempo para buscar verdadeiramente o Senhor. A gente, muitas das vezes a gente diz assim, gente, eu não tenho tempo. Mas a gente viu ali que o Senhor, ele andava ali com os discípulos, curava enfermos, estava ali o dia todo, e mesmo assim o Senhor, o que é que fazia? Ele se retirava de madrugada para buscar o Pai, porque ele só sabia que se não buscasse o Pai, realmente como é que ia ser o propósito aqui na Terra, né? Porque isso. a carne é fraca, como se diz, a carne é fraca, e a cada dia a gente precisa estar fortalecendo o nosso espírito. E é isso que a gente precisa, né? Mesmo Uhum, sem tempo, mesmo com tempo, sempre buscar, louvar e pagar preço, né? Porque pagar preço só depende de nós. Eu posso muito bem pedir ao grupo, ô Lisa, ô Cristina, ô Claudiane, ora aí por mim, Sidneia, mas se eu realmente não pagar o meu preço, realmente o propósito ele pode sair, mas vai demorar um pouquinho, porque Deus ele quer o quê? Ele quer nossa renúncia, né? Vocês uhum. estão para ajudar, mas Deus ele quer a nossa renúncia. E assim, uma palavra muito bem colocada. Parabéns aí novamente, missionária, profetisa, Lisa aí, sempre está nos ensinando. E é isso, né? É Obrigada. temer, fácil não é, né? O mundo tereis aflições, mas nós devemos ter bom ânimo. Mas Deus conosco, o resto aí a gente vai tirando de letra, né? Uhum. Obrigada aí pela minha oportunidade, amada. Deixa eu pegar aqui meu filho na Obrigada, escola. irmã Caísa. Obrigada, glória a Deus. Alguém mais quer falar algo, quer dizer algo, gente? Não, amada? Amém, então. Glória a Deus. Mesmo que você diga, eu não concordo muito, irmã, eu não concordo muito com essa palavra que a senhora disse. Pode falar algo, né? Pode dizer algo, não vai ter problema, tá? Pode dizer os pontos e tudo. Eu estou aqui para ouvir, não vou criticar ninguém, tá bom? Realmente eu não tinha assim apercebido que
Realmente deve ser por causa disso que há coisas que acontecem com certas pessoas e já não acontece com outras. Deve ser por esse custo ou por essa fé de não buscar tanto ou isto ou aquilo, não é? Deve ser essa a diferença. Eu entendi muito bem o que você quer dizer, exatamente isso. Uns recebem pouco, outros recebem mais, aí você não entende o porquê, né? É, isso às vezes fica assim, mas então aquele foi curado mais de. Por exemplo, uma pessoa quando está com uma doença, não é? Uhum. Se então se Deus levou as doenças todas, porque é que a gente tem? Então deve ser isso que é para A testar busca, a nossa fé. exatamente. A busca, às vezes, em questão da cura, tá? Pode ser duas situações, tá? Ou Deus está querendo que você passe por essa situação por alguma prova, tá? Ou dois, ele quer, você pode recorrer à cura, mas vai depender da tua fé, né? Vai depender da tua fé. Não, não é que Deus te envia a doença, é que algo, ele permitiu que algo acontecesse para que você aprenda, tá entendendo? Para que você aprenda, igual como aconteceu com Jó. Ele permitiu que Jó passasse por certas situações para ele aprender, né? Então, é nessa situação que eu estou falando, tá? Existem casos específicos, tá, gente? Mas eu entendi que assim, o que a senhora está falando, Marta, tá? Eu entendi perfeitamente no que a senhora está falando. Foi muito bem dito o que a senhora falou. Obrigada, tá? Muito obrigada. Alguém mais quer dizer algo, gente? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, eu vou terminar aqui o nosso recording, tá? A gravação. E aí eu vou, então, agora orar por vocês, tá, gente? Eu vou só orar por vocês e para nós finalizarmos, amém? Glória a Deus. Ok, vamos parar aqui o nosso recording.